Boa noite. Boa noite. Os ministros Fernando Haddad e Simone Tebet apresentam a proposta do governo para equilibrar as contas públicas. O aumento de despesas federais vai depender do crescimento das receitas. O projeto ainda precisa da aprovação do Congresso. Mas o mercado reagiu bem. O dólar caiu e a bolsa subiu. A Justiça de Nova York denuncia o ex-presidente Donald Trump pela suposta compra do silêncio de uma atriz durante a campanha eleitoral. A Rússia prende um jornalista americano e o acusa de espionagem. O Vaticano afirma que o Papa se recupera bem da infecção respiratória. O Rio Acre atinge o maior nível em 8 anos. O festival The Town anuncia mais 2 atrações. Em meio minuto no Jornal Nacional. Depois de 3 meses de trabalho e negociações, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, apresentaram hoje a proposta do governo federal para as novas regras de controle de gastos. O texto estabelece limites de crescimento das despesas e metas de desempenho das contas públicas. A proposta é que o novo arcabouço fiscal substitua o teto de gastos, em vigor desde 2017, e que limita o crescimento dos gastos à inflação do ano anterior. O governo federal quer combinar 2 tipos de meta para tirar as contas públicas do vermelho. A primeira meta é o controle das despesas do governo federal. Ao contrário do teto de gastos, a proposta prevê crescimento das despesas acima da inflação. A cada ano, a despesa terá alta real de 0,6% a 2,5%. Esses são o piso e o limite máximo de avanço dos gastos. E para garantir que esse crescimento vá em ritmo controlado, a proposta estabelece uma outra trava. As despesas vão poder crescer somente até 70% do que aumentou do lado da receita, a arrecadação com impostos e outras fontes. Na prática, essas regras vão ser combinadas assim. Em um ano com aumento de arrecadação, por exemplo, de 5%, pela regra dos 70%, a despesa poderia avançar até 3,5% no ano seguinte. Mas, como a trava de crescimento é de 2,5%, esse será, na prática, o limite máximo. Isso permite que o governo economize quando o cenário econômico está favorável, evitando gastança. Já em um ano ruim, com um crescimento na arrecadação de 0,8%, por exemplo, pela regra dos 70%, a despesa poderia avançar somente 0,56% no ano seguinte. Mas como o piso para o reajuste dos gastos é de 0,6%, essa será a despesa mínima. Isso permite que, mesmo em um cenário econômico desfavorável, o governo seja capaz de aumentar moderadamente as despesas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou que esse mecanismo é importante para compensar oscilações da economia. Por que essa limitação é importante? Porque é o colchão que você precisa para a fase ruim. Por isso que chama anticíclico. Você faz um colchão na fase boa para poder usá-lo na fase ruim. E não deixar que o Estado se desorganize, sobretudo quando está envolvido o direito do cidadão a aqueles serviços constitucionalmente estabelecidos. Então você dá segurança não só para o empresário que quer investir, mas para as famílias que precisam, né, do apoio do Estado no que diz respeito aos serviços essenciais de saúde, educação, assistência e assim por diante. A segunda meta da proposta do novo arcabouço fiscal é para o chamado resultado primário, a diferença entre o que é arrecadado e o que é gasto pelo governo, sem considerar o pagamento dos juros da dívida pública. Hoje, a meta de resultado primário é fixa. O governo propõe criar um intervalo dentro do qual esse saldo entre receitas e despesas pode variar. É um modelo semelhante ao sistema de meta de inflação já em vigor hoje no Brasil. Essa banda será de 0,25 ponto percentual para mais e para menos. Para 2024, por exemplo, a meta é de um resultado zero, ou seja, igualar receita e despesa. Com a banda, a meta será considerada cumprida se variar entre um resultado negativo de 0,25% do PIB até um saldo positivo de 0,25%. Para 2025, a meta é de um superávit, ou seja, um saldo positivo de 0,5% do PIB.
e em 2026 de 1%. Segundo Haddad, a decisão por combinar metas para a despesa e para o resultado primário foi tomada observando a experiência de outros países e do Brasil nos últimos anos. Nós associamos, na nossa opinião, o melhor dos dois mundos. Você traçar uma trajetória consistente de resultado primário, em que necessariamente a despesa vai correr atrás da receita e, portanto, você vai ampliar o espaço, digamos assim, de economia, justamente para dar sustentabilidade para as contas públicas, mas você não tem uma rigidez absoluta, porque as demandas sociais estão aí, precisam ser atendidas, mas de maneira responsável do ponto de vista das contas, mas também do ponto de vista social. O arcabouço prevê uma exceção para os gastos com o Fundo da Educação Básica e o piso da enfermagem, que não vão estar submetidos à regra geral de limite das despesas do governo. Além disso, com a proposta, voltam a valer os pisos para investimento em educação e saúde, regra que tinha sido suspensa pelo teto de gastos. Mas o governo vai ter de acomodar essas áreas dentro do limite global de crescimento das despesas. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que o novo arcabouço fiscal atende à orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de aliar responsabilidade fiscal e social. Nós queremos o pobre no orçamento, mas mais que o pobre, nós queremos a primeira infância, nós queremos os jovens, nós queremos os idosos, nós queremos 210 milhões de brasileiros contemplados com políticas públicas. Fernando Haddad afirmou que o governo federal pretende aumentar a arrecadação. Se por carga tributária se entende criação de novos tributos ou aumento de alíquota dos tributos existentes, a resposta é: não está no nosso horizonte. Não estamos pensando em CPMF, não estamos pensando em acabar com o Simples, não estamos pensando em reonerar a folha de pagamento, não é disso que se trata. Do que se trata, portanto, lembro a frase do presidente Lula durante a campanha: meu governo vai colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. O que significa isso na prática? Significa que nós temos que fazer quem não paga imposto pagar. A nova proposta assegura mais investimentos públicos, promessa de campanha do presidente Lula. Pelo texto, o valor que está previsto no orçamento deste ano, cerca de 70 bilhões de reais, passa a ser o piso para investimentos, corrigido pela inflação para os anos seguintes. Valor que pode crescer se houver uma melhora no desempenho das contas públicas. Fernando Haddad afirmou que a proposta do novo arcabouço fiscal foi apenas a primeira etapa do plano de crescimento econômico do país. Isso aqui não é uma bala de prata que se resolve tudo. Isso aqui é o começo de uma longa jornada. Mas isso aqui é um plano de voo, de como nós vamos enfrentar o problema da economia brasileira. O projeto apresentado hoje precisa da aprovação do Congresso e foi bem recebido pelo mercado. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de São Paulo, manteve-se o dia inteiro positivo e fechou em alta de 1,89%. O dólar comercial foi vendido a R$ 5,09, queda de 0,72%. O economista Samuel Pessoa, da Fundação Getúlio Vargas, considerou positiva a proposta. Segundo ele, o novo governo demonstra estar empenhado em colocar as contas em ordem para estabilizar o crescimento da dívida pública. O tempo todo se reconhece a situação atual como uma situação deficitária, se reconhece a necessidade de se reconstruir uma situação fiscal sólida. E isso já é um começo que eu acho excelente. Eles propuseram uma trajetória de superávit primário com uma banda, acho esse princípio bom, e os números que eles projetam são números que, se obtidos, eles ajudarão na estabilidade da dívida. A dívida ainda crescerá nos próximos anos, mas com uma perspectiva de estabilização à frente. O que, como o mercado financeiro olha para frente, se os números forem incríveis, estabiliza muito os preços de mercado, é positivo. Marcos Mendes, pesquisador do INSPER, defendeu que o superávit, a economia que o governo faz para pagar juros da dívida, seja maior. O ideal é que se caminhe da forma mais rápida possível em direção a um superávit que efetivamente estabilize a dívida. Com esses números colocados pelo governo,
com as regras de receita e despesa e com as metas de superávit colocadas, a dívida não se estabiliza tão cedo. A economista Vilma Pinto, diretora da Instituição Fiscal Independente do Senado, avaliou que é possível cumprir a nova regra e avançar para medidas que levem a um aumento do investimento público. É um esforço e um compromisso que o governo tem assumido com o ajuste fiscal. E esse esforço, se ele ocorrer da forma como está sendo proposto, zerando o déficit no ano que vem e chegando até um superávit no médio prazo, eu acho que contribui positivamente para as contas públicas. Acredito que seja possível cumprir essa regra de crescimento de despesa, esse teto de gastos que foi definido, e foi definido uma banda, então tem um limite mínimo, um limite máximo ali como determinante desse teto de despesa, mas eu acredito que seja, sim, possível o seu cumprimento no médio prazo. Pouco antes do anúncio oficial das medidas em um evento do Banco Central, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, elogiou o esforço do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para construir a nova proposta. Hoje o BC elevou de 1% para 1,2% a previsão de alta do PIB neste ano. Tenho bastante convicção que o ministro Haddad está muito bem intencionado, tem uma luta dura pela frente, tem que fazer... nós temos que reconhecer isso, temos trabalhado junto, então eu diria que do nosso lado nós estamos fazendo um trabalho técnico, precisamos explicar para a sociedade que esse trabalho técnico tem um custo a curto prazo, mas que não fazê-lo tem um custo muito maior, e mostrar as vantagens de ter uma inflação sob controle, em específico, do ponto de vista social. Fernando Haddad afirmou que o governo vai enviar à proposta um projeto de lei complementar para análise do Congresso na semana que vem e já negocia com parlamentares para que o texto seja aprovado o mais rápido possível. Ao chegar no Congresso, o projeto é distribuído para as comissões temáticas da Câmara. Mas por se tratar de um tema de grande interesse, o governo trabalha para levar a proposta diretamente ao plenário. Para isso, os deputados precisariam aprovar um requerimento de urgência. Já no plenário, o projeto do arcabouço fiscal terá que ser aprovado com os votos favoráveis da maioria absoluta dos deputados, 257 votos. Se for aprovado, o texto segue para o Senado. Lá também é praxe que os projetos passem por comissões antes do plenário, onde o texto também precisará da maioria absoluta dos votos, 41. Se for modificado pelos senadores, o projeto volta para nova análise da Câmara, a quem caberá a palavra final. Se aprovada nos dois plenários, a proposta será enviada ao presidente Lula, que terá 15 dias para sancionar o texto. Depois disso, a lei é publicada e passa a valer. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, disse que a proposta é bom começo e que vai trabalhar para a aprovação do texto em abril. Vamos trabalhar, né? Bom começo faz parte daquilo que ele vinha já tratando, mas o X vai ser as nossas negociações para ver que projetos e que votações nós vamos ter que fazer após para ajustar o arcabouço, como, por exemplo, na tese que o governo defende de não aumentar impostos e fazer com que hoje quem não paga impostos passe a pagar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, disse que o Senado também vai analisar rapidamente a proposta. De nossa parte, eu senti de todos os líderes do Senado, inclusive da oposição, um compromisso absoluto com uma pauta que é fundamental para o Brasil, que é a disciplina e o equilíbrio fiscal em substituição de gastos públicos para ter uma correlação entre receita. Um novo marco, porque senão não vai atrair investimento, não vai poder gastar, não vai poder arrecadar. Eu acho que é um sistema que o ministro Haddad está encaminhando que é o melhor para o país. Em janeiro, a produção industrial brasileira caiu 0,3% na comparação com dezembro. Foi o segundo mês seguido em que o setor não cresceu. Segundo o IBGE, por causa da inflação, da taxa de juros, do endividamento das famílias e da escassez de matéria-prima. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, voltou a descartar um acordo para mudar a composição das comissões mistas que analisam as medidas provisórias.
No fim da manhã, Rodrigo Pacheco consultou os líderes de partidos sobre a proposta apresentada pela Câmara para tentar acabar com o impasse na votação das medidas provisórias. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, propôs que as comissões mistas das MPs passem a ter uma proporção de 3 deputados para cada senador, já que a Câmara tem mais parlamentares. Hoje, essas comissões mistas, que analisam as medidas provisórias, são formadas por 12 senadores e 12 deputados, como manda o regimento interno do Congresso. Os senadores rejeitaram a proposta, mas concordam com a sugestão de impor um prazo para o processo de discussão das MPs. Não é possível, de nossa parte, concordar com essa ideia de uma alteração do regimento que estabelece o mesmo número de senadores e deputados nas comissões mistas, à exceção da comissão mista de orçamento. Essa me parece a inteligência do equilíbrio do bicameralismo, que é a força igual de Câmara e Senado para debater temas nacionais. Arthur Lira demonstrou que não gostou nada da decisão do Senado, mas disse que não vai atrapalhar a discussão das medidas provisórias importantes para o governo e que vão caducar em 2 meses. A Câmara já disse que aquelas importantíssimas para o funcionamento do país, ela mesmo pensando contrário contra todas as questões técnicas e problemas que as comissões mistas produziram e vão produzir, ela vai contribuir. No mais, a gente espera que o Senado dê alguma sugestão. O governo quer acelerar a votação de pelo menos 4 MPs. A do Bolsa Família, a da Minha Casa Minha Vida, a que reorganizou os ministérios e a que dá ao governo o voto de Minerva, de desempate nos julgamentos do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. As 4 serão discutidas nas comissões mistas das MPs, como previsto na Constituição. As outras podem virar projetos de lei com urgência constitucional. Precisam ser votados em 45 dias. Partidos aliados do governo querem que o Supremo Tribunal Federal suspenda as multas previstas nos acordos de leniência fechados por empreiteiras que desviaram dinheiro da Petrobras. O pedido é do PSOL, PCdoB e o Solidariedade. Os advogados dos partidos pedem a suspensão de indenizações e multas em todos os acordos de leniência celebrados entre o Estado e empresas, antes da celebração do Acordo de Cooperação Técnica de 6 de agosto de 2020. Este acordo, mediado pelo STF, foi assinado entre a Controladoria Geral da União, a Advocacia Geral da União, o Tribunal de Contas da União e o Ministério da Justiça. Ele estabelece que a AGU e a CGU são responsáveis pela condução e celebração dos acordos de leniência, uma espécie de delação premiada das empresas. No pedido, os partidos criticam os acordos da Lava Jato, fechados antes disso, e que tiveram o Ministério Público Federal como o principal responsável. E pedem, ao final, que os acordos sejam repactuados com a participação da CGU e do Ministério Público. A ação foi distribuída para a relatoria do ministro André Mendonça. A suspensão dos acordos de leniência pode impedir que 7 grandes empreiteiras do país devolvam aos cofres públicos mais de 8 bilhões de reais. Esse foi o valor que elas se comprometeram a pagar depois que seus executivos confessaram formação de cartel em contratos com a Petrobras e o desvio de dinheiro público. Até agora, elas pagaram pouco mais de 1 bilhão de reais. A PGR disse que vai se manifestar quando for provocada pelo STF. A Advocacia Geral da União disse que irá se manifestar pela preservação dos acordos de leniência firmados. O procurador regional da República, Bruno Calabric, avalia que a possível suspensão dos acordos pode gerar um ambiente de insegurança jurídica. Mesmo tendo reconhecido crimes, as empresas estariam livres de serem responsabilizadas financeiramente. Nós temos que lembrar que as empresas que firmaram esses acordos foram flagradas praticando atos de corrupção de forma reiterada. Atos de corrupção, atos de violação à lei de licitações, são crimes que causaram prejuízos à Petrobras, ao Estado brasileiro, mas, sobretudo, ao ambiente de negócios. A invalidação de acordos, neste momento, pode passar uma péssima mensagem, uma mensagem de que acordos podem ser descumpridos ou invalidados depois de algum tempo, e isso representa algo nocivo para uma economia de livre mercado
e que deve ser pautada pelo respeito às leis. Nós precisamos de estabilidade, precisamos de segurança jurídica e, sobretudo, de um ambiente de negócios em que a corrupção não seja estimulada. A Polícia Federal fez uma operação para investigar suspeitos de financiar e organizar atos antidemocráticos no Ceará no fim do ano passado. Eles bloquearam a BR-116 e montaram um acampamento diante de um quartel do Exército em Fortaleza. O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou ao Brasil. Na véspera do fim do mandato, ele viajou para a cidade americana de Orlando, onde passou os últimos 90 dias. O voo comercial chegou ao Aeroporto Internacional de Brasília por volta das 6h40 da manhã. Apoiadores o esperavam na área de desembarque, mas Bolsonaro usou outra saída e seguiu para a sede do Partido Liberal, num comboio com apoio de seguranças. Mais tarde, ele cumprimentou apoiadores diante da sede do partido. Um júri do estado de Nova York acusou formalmente o ex-presidente americano Donald Trump numa investigação criminal sobre o pagamento de suborno a uma atriz. Foi a primeira vez que isso aconteceu na história americana. Durante a campanha presidencial de 2016, Donald Trump falsificou registros financeiros de um pagamento feito à atriz pornô Stormy Daniels. Ele tentou comprar o silêncio dela por $130 mil. Daniels afirma que teve um caso extraconjugal com o magnata em 2006. Trump nega o caso, mas já admitiu que ordenou o pagamento. Quem transferiu esse valor para a atriz foi o então advogado do republicano Michael Cohen. Trump reembolsou Cohen por esse pagamento em 2017, quando já era presidente dos Estados Unidos. Trump registrou esse reembolso como pagamento de honorários do advogado. Sozinho, o registro falso seria apenas uma contravenção. Mas os promotores afirmaram que essa justificativa foi usada para encobrir um outro crime, que diz respeito à lei eleitoral sobre doações de campanha. Em 2018, a justiça entendeu que o dinheiro pago a Stormy Daniels beneficiou Trump na corrida presidencial. Na ocasião, o ex-advogado de Trump, Michael Cohen, se declarou culpado e foi condenado a 3 anos de prisão por doação irregular de campanha. Ele admitiu que fez o pagamento de $130 mil por ordem de Trump, com o objetivo de calar a atriz e assim influenciar a disputa presidencial. Quando o caso veio à tona, em 2018, Cohen primeiro negou o pagamento à atriz pornô, mas mudou a versão depois que rompeu com Trump e deixou de representar o ex-presidente. A defesa de Trump tem dito que os depoimentos do ex-advogado não são confiáveis. Cohen chegou a ser condenado por mentir sob juramento, mas ele também apresentou documentos como um cheque assinado por Donald Trump no valor de $35 mil. Seria uma das parcelas do reembolso ao advogado. A investigação sobre a participação de Trump no esquema corria em segredo de justiça e voltou a ganhar espaço recentemente. Semanas atrás, ele foi convidado a depor diante de um júri. Ele não compareceu. Dias depois, Trump publicou numa rede social que seria preso no dia 21 de março e chamou apoiadores para protestar contra o que classificou como perseguição política. Há outras investigações em andamento contra o ex-presidente americano. Uma delas é sobre a suposta tentativa de interferência na eleição presidencial de 2020, no estado da Geórgia. Trump ligou para a principal autoridade eleitoral do estado e pediu que encontrassem mais votos para ele. Isso poderia reverter a derrota dele para Joe Biden na Geórgia. Trump também é alvo da investigação criminal sobre a invasão ao Congresso americano em 6 de janeiro de 2021. E no final do ano passado, o FBI, a Polícia Federal Americana, fez uma operação de busca na casa do ex-presidente, na Flórida, e encontrou documentos sigilosos da época em que ele ainda estava na Casa Branca. Nesse caso, ele também é investigado por obstrução de justiça, pois teria se recusado a devolver os documentos. Agora à noite, o ex-presidente Donald Trump, que já é pré-candidato da eleição do ano que vem, chamou a acusação de perseguição política e interferência eleitoral. Disse que a decisão é parte de uma operação de caça às bruxas liderada por radicais do Partido Democrata e declarou ser inocente. A seguir, a prisão de um jornalista americano na Rússia. A recuperação do Papa Francisco. O Papa Francisco está se recuperando da infecção respiratória em Roma.
As janelas do apartamento papal no Hospital Gemelli permaneceram fechadas. Francisco melhora, segundo informações oficiais. O porta-voz disse que hoje cedo ele leu os jornais e rezou na capela ali mesmo, no 10º andar. À tarde, Francisco postou uma mensagem numa rede social. Estou comovido com as muitas mensagens recebidas nessas horas e expresso a todos a minha gratidão pela proximidade e oração. O Vaticano não deu um boletim detalhado, apenas informou que o Papa apresenta febre e um quadro de bronquite provocada por um vírus. Agora está tomando antibiótico e anti-inflamatório. A possibilidade de o Papa passar a Páscoa aqui no Hospital Gemelli ou em repouso no Vaticano existe e por isso está sendo preparado um plano B. Mas os médicos estão otimistas e acreditam que Francisco vai poder participar dos rituais da Semana Santa. A Rússia prendeu um repórter americano e o acusou de espionagem. O último contato do jornalista com os editores do Wall Street Journal foi ontem à tarde. Evan Gershkovich desapareceu em Ekaterimburgo, a quase 1.500 quilômetros de Moscou. Ele fazia uma reportagem sobre o grupo Wagner, uma milícia russa que atua na guerra na Ucrânia. O Kremlin disse que Gershkovich foi preso em flagrante e acusou o americano de coletar segredos de Estado sobre uma empresa militar russa a mando dos Estados Unidos. Hoje, Gershkovich foi ouvido a portas fechadas em um tribunal em Moscou. A defesa dele, nomeada pelo governo russo, disse que o jornalista se declarou inocente. Em nota, o Wall Street Journal negou as acusações de espionagem e pediu a libertação imediata do jornalista. Ele trabalhava na Rússia desde 2017 e tinha credencial concedida pelo governo de Moscou. A prisão colocou ainda mais tensão na crise diplomática entre Estados Unidos e Rússia. A Casa Branca disse que a acusação de espionagem é ridícula e repudiou o desrespeito à liberdade de imprensa por parte de Moscou. Os americanos não devem viajar à Rússia e, se estiverem lá, devem sair imediatamente, reiterou a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre. Desde 1986, em plena Guerra Fria, um jornalista americano não era detido na Rússia sob acusação de espionagem. O parlamento da Turquia decidiu apoiar a adesão da Finlândia à Aliança Militar do Ocidente. Era a única aprovação que ainda faltava entre todos os integrantes da OTAN. A Finlândia tem fronteira com a Rússia e decidiu entrar para a aliança depois da invasão da Ucrânia. A Justiça bloqueou mais de 10 bilhões de reais das contas da Vale e da BHP Billiton para reparação de áreas afetadas por rejeitos da barragem que se rompeu em Mariana em 2015. As comunidades são dos municípios de Aracruz, Linhares, São Mateus e Serra, no Espírito Santo. Procuradores, promotores e defensores públicos de Minas Gerais, do Espírito Santo e da União pediram a inclusão dessas áreas e o bloqueio do dinheiro no ano passado. Vale, BHP e Fundação Renova declararam que ainda não foram notificadas da decisão. As cheias no estado do Acre estão afetando 40 mil pessoas. Em 24 horas, o nível do rio Acre subiu meio metro em Chapuri, o suficiente para invadir ruas, casas, bairros e pontos turísticos. Aqui em Chapuri, o nível do rio subiu muito rápido e mais de 600 pessoas precisaram sair de casa às pressas. É impossível imaginar que ainda essa semana existiam pessoas morando nessas casas que agora estão apenas com o telhado do lado de fora. O rio já está bem perto da casa de Josinete, que teme mais chuvas na região. Subir de uma hora para outra aí, não dá tempo de tirar nada. Encher mais um pouquinho vai ter que tirar. E se continuar chovendo para lá, a tendência aqui é só piorar. Ezequiel voltou para casa para ver como ficaram os móveis que ele tentou preservar botando num lugar mais alto. Chapuri e outros 4 municípios estão em situação de emergência. Em Rio Branco, a água já chega à altura das árvores em alguns bairros. É a maior cheia desde 2015. Vamos ver como fica o tempo amanhã em todo o Brasil. Oi, Eliana, boa noite. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e boa noite para você também.
Amanhã tem previsão de muita chuva, principalmente nessas áreas em rosa. No Acre, no Amazonas, em Roraima, também no Amapá e no Pará. No Nordeste, o Maranhão e o Piauí são os estados com risco de temporal. Entre as capitais, Rio Branco é a mais chuvosa do país nesse mês. Já choveu mais de 500 milímetros, bem acima da média, que é de pouco mais de 280. E nessa sexta-feira são esperados outros 30 milímetros. O mesmo volume de Porto Velho, Belém e Macapá. Em Manaus, pode chover forte, mas com volumes menores. Pancadas de chuva intensas também em São Luís e Teresina. No Rio Grande do Sul, a chuva ganha força e se espalha por causa de uma frente fria. As instabilidades também aumentam no Rio de Janeiro, que teve muita chuva hoje, e na zona da Mata Mineira. Porto Alegre e Rio estão no caminho dos temporais. Teresópolis e Viçosa também, na região serrana e na zona da mata. No sábado, a frente fria do Rio Grande do Sul vem para o sudeste e vai dar origem a um ciclone extratropical no oceano. O trecho com mar agitado vai aumentar. Ontem ia de Santa Vitória do Palmar a São Francisco do Sul. Agora, a Marinha atualizou a área até São João da Barra, no Rio de Janeiro. As ondas vão variar de 3,5 metros a 4 metros nos próximos dias. No litoral gaúcho, os ventos também vão acelerar. Podem chegar aos 55 km por hora nessa parte em azul claro e atingir os 75 km por hora nesse azul mais escuro. Do Paraná a Mato Grosso, o sol predomina, mas pode ter alguma chuva isolada. A mesma coisa em parte do leste nordestino, onde o sol brilha o dia todo, de Pernambuco ao leste de Mato Grosso e até o Espírito Santo. Vitória é uma das capitais com tempo firme e calor de até 34 graus. Nada de chuva também em Belo Horizonte com 33, em Goiânia com 31 e em Brasília e no Recife com 29 graus. 29 também em Salvador e Curitiba. Em Maceió 30, em São Paulo 31, em Campo Grande 32 e em Boa Vista 33 graus. Palmas e Cuiabá com 34 são as mais quentes depois do Rio, com 35 graus amanhã. Renata Bonner. Vai estar quente amanhã no Rio. Obrigada, Eliana. O Festival The Town anunciou hoje 2 novas atrações. A pop Bibi Rexha, americana Her. Também foi apresentada a canção de um musical que será encenado durante o festival. Acontece nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A seguir, a lesão que tirou Marta dos Jogos da Seleção Brasileira. O ministro Ricardo Lewandowski antecipa a aposentadoria. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou por derrubar prisão especial antes da condenação definitiva para quem tem curso superior. A ação da Procuradoria-Geral da República argumenta que essa norma fere os princípios da isonomia e da dignidade humana. A conclusão da votação no plenário virtual está prevista para amanhã. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, decidiu antecipar a aposentadoria para o dia 11 de abril. O anúncio foi feito logo depois da sessão de hoje. A data limite seria 11 de maio, quando ele completa 75 anos. Segundo o ministro, a antecipação foi por causa de compromissos acadêmicos e profissionais. O carioca Henrique Ricardo Lewandowski iniciou a carreira jurídica em São Paulo, onde se formou em Ciências Políticas e Sociais e em Direito na Faculdade de São Bernardo do Campo, em 1973. É professor titular da USP e do Centro Universitário de Brasília. Lewandowski exerceu a advocacia e ingressou no Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo em 1990. Em 1997, passou a desembargador e em 2006 foi indicado pelo então presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal. Foi revisor no julgamento do Mensalão do PT em 2012. Como presidente do STF, Lewandowski presidiu no Senado Federal o processo de impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Em 17 anos, Lewandowski foi relator de vários processos importantes, entre eles a constitucionalidade da lei da ficha limpa.
Entendo que tanto as penas quanto todas as demais opções legislativas foram feitas de forma consciente, de forma absolutamente dosadas pela racionalidade, pelo Congresso Nacional. Ele também relatou a proibição do nepotismo no serviço público e a constitucionalidade das cotas raciais nas universidades federais. Na medida em que essas distorções históricas forem corrigidas e a representação dos negros e demais excluídos nas esferas públicas e privadas de poder atenda ao que se contém no princípio constitucional da isonomia, não haverá mais qualquer razão para a subsistência dos programas de reserva de vagas das universidades públicas, pois o seu objetivo já terá sido alcançado. Lewandowski foi ainda relator de ações sobre a pandemia no Supremo, como a imposição de restrições para não vacinados e a obrigação do governo federal de apresentar um plano detalhado para o enfrentamento da pandemia. No período em que foi presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça, foi premiado pelo trabalho de prevenção e combate à tortura, com a implantação do projeto de audiências de custódia. Na semana que vem, o STF não terá atividades no plenário por causa do feriado de Páscoa. Por isso, oficialmente, a sessão de hoje foi a última do ministro Ricardo Lewandowski. Já durante o intervalo, no Salão Branco, ele confirmou a decisão aos colegas. Na volta ao plenário, os ministros presentes na sessão fizeram questão de registrar a despedida. A sessão terminou com a presidente do STF, Rosa Weber, citando uma frase do ministro, em que se refere a um judiciário forte, unido e prestigiado. Eu peço licença ao ministro Ricardo Lewandowski, que proferiu essas palavras, o norte de sua brilhante atuação jurisdicional, para, homenageando-o, fazê-las minhas e, com elas, encerrar essa sessão. Uma boa noite a todos. Do lado de fora do Supremo, Lewandowski foi recebido pelos funcionários do gabinete. Emocionado, falou sobre a despedida e comentou sobre o perfil mais garantista que adotou durante os anos de magistratura. Uma visão que prestigia os direitos fundamentais. E eu penso que ao longo da minha carreira como magistrado, que já vai bastante longa, eu sempre me pautei por esses princípios e esses valores. Acredito que pude realizar esses valores em grande medida, acredito que pude contribuir para o avanço do entendimento que se tem até direitos fundamentais no processo penal. Eu tenho a grande satisfação de ter contribuído para que fossem implantadas, por exemplo, as audiências de custódia em nosso país. Isso é uma realidade. Hoje, penso que foi um avanço civilizatório, é um instrumento importante para que se possa prevenir e mesmo impedir a tortura daqueles que estão sob a custódia do Estado juiz ou do Estado polícia. A jogadora Marta foi cortada da seleção brasileira que vai disputar 2 jogos no mês que vem contra a Inglaterra e a Alemanha. Ela sofreu uma lesão muscular na perna esquerda. A comissão técnica chamou Duda Santos, do Palmeiras. O presidente Lula e a ministra do Esporte, Ana Moser, receberam no Palácio da Alvorada o troféu da Copa do Mundo Feminina de Futebol. Ao lado do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, Lula assinou um decreto em prol do desenvolvimento do futebol feminino profissional e amador. Depois de Lady Night, tem Jornal da Globo. Boa noite. Praticamente garantido na final da competição, o América de Natal se encontra em situação bastante confortável na tabela até o fim da 4ª rodada. Nessa partida, atuarão como mandante diante do Potiguar de Mossoró, que venceu apenas uma das 3 partidas disputadas nessa segunda fase. O confronto terá como palco a Arena América em Natal e acontece nesta quinta-feira e é válida pela 5ª rodada da segunda fase do Campeonato Potiguar. O jogo está marcado para acontecer às 7 horas da noite. O poderoso América de Natal chega à sua participação de número 96 na elite do estadual do Rio Grande do Norte e está muito perto de chegar à sua final de número 79 e pode ter a possibilidade de conquistar o seu 37º troféu do torneio, sendo o segundo maior detentor de títulos do estado.
atrás apenas do ABC, que conquistou 57 troféus. Nessa edição, o elenco alvirrubro, como grande favorito ao troféu, tem uma campanha na primeira fase quase perfeita, se classificando em primeiro lugar do grupo B, ao somarem 17 pontos. Em 8 rodadas disputadas, foram 6 vitórias, um empate e uma derrota. Na segunda fase do Campeonato Potiguar, tiveram pela frente na rodada de abertura o Santa Cruz de Natal, no estádio do seu adversário, e mesmo assim dominaram a partida por completo, comandando todas as principais ações de jogo e vencendo com facilidade por 3-0 no agregado. Na sequência, foi até o estádio do próprio Potiguar de Mossoró e após a primeira etapa equilibrada, terminou em 0-0. Seus oponentes acabaram marcando contra aos 50 minutos e Ítalo Carvalho ampliou a vantagem para o América de Natal aos 69 minutos, finalizando o triunfo pelo placar de 2-0. Na última vez que entraram em campo no estadual, pelo Potiguar, o América de Natal voltou a se enfrentar o Santa Cruz de Natal, dessa vez em seu próprio estádio. Na partida, não conseguiram marcar novamente na primeira etapa, mas seus oponentes acabaram sofrendo uma expulsão no último minuto do primeiro tempo, e o alvirrubro do Rio Grande do Norte não desperdiçou a chance de golear seus adversários, emplacando 4 gols na segunda etapa e finalizando outro triunfo no torneio, dessa vez pelo placar de 4-0. Já pelo lado do Potiguar, a equipe de Potiguar de Mossoró disputa a sua edição de número 44 na elite do futebol do Rio Grande do Norte e tentará nessa temporada sua 6ª disputa pelo título do torneio, já tendo se consagrado campeão por 2 vezes e nas outras 3 oportunidades ficou como vice. Nessa edição do torneio avançaram com certa tranquilidade na rodada inicial, ficando em segundo lugar do grupo B com 12 pontos conquistados em 8 rodadas disputadas, se classificando com 4 pontos de vantagem em relação ao terceiro colocado, Força e Luz. Na segunda fase do campeonato, iniciou atuando como mandante e conquistaram uma vitória absolutamente surpreendente diante do atual campeão do torneio, o ABC. Na partida, iniciaram em desvantagem os 35 minutos do primeiro tempo, parecendo que mais uma derrota diante do poderoso clube do Rio Grande do Norte seria inevitável, porém, esboçaram uma incrível reação e conseguiram virar o marcador com gols de Robert ainda no primeiro tempo, e no último minuto do jogo, o Potiguar sofreu um pênalti convertido por Romeu Andrade. Entretanto, já na segunda rodada tiveram pela frente o próprio América de Natal e dessa vez não tiveram a menor chance de vitória, mesmo atuando como mandante. Na partida foram derrotados por 2-0 no agregado. Na terceira rodada, desperdiçaram uma grande chance de pontuar jogando contra o Santa Cruz de Natal, sofrendo nova derrota em partida, que atuaram pela primeira vez como mandante por 3-1. Na próxima rodada, o América de Natal em casa faz o clássico contra o ABC no domingo, dia 2 de abril, e o Potiguar em casa recebe a equipe do Santa Cruz de Natal.